Ushuaia, a capital da província da Terra do Fogo, na Argentina. Por muito tempo considerada a cidade mais austral do mundo, Ushuaia, fundada em 1884, fica lá no finzinho da Argentina, perto da Antártida, e por isso é considerada a cidade do fim do mundo. De natureza exuberante, é um destino com belezas em cada uma das estações e vale a sua visita. Nossa viagem foi no fim de março de 2023, logo no início do outono. Mesmo nessa época do ano, chegamos a pegar neve. Isso porque em Ushuaia pode nevar em qualquer época. Vamos mostrar nesse vídeo 25 lugares para conhecer em Ushuaia, incluindo belas paisagens, passeios de barco, museus, um lindo spa, ótimos restaurantes e mais. Os valores em dólares mencionados no vídeo são usando a cotação da época por meio do cartão da Wise, que usava o câmbio MAP na época da viagem se o seu saldo na conta fosse em dólares. Vamos lá? Dia 1. Chegamos em Ushuaia na hora do almoço e já fomos conhecer um pouco a cidade. A vista do aeroporto já encanta com as enormes montanhas. Vamos aos pontos turísticos? 1. Cartel do Fim do Mundo. A famosa placa do fim do mundo em Ushuaia, visita obrigatória quando se chega na cidade. O local também possui várias casinhas típicas coloridas, nas quais é possível reservar passeios de barco pelo canal de Beagle. Reservamos um passeio para ver a pinguineira mais tarde com a empresa Rumbosur, que foi 18 mil pesos por pessoa ou 50 dólares por pessoa. 2. Avenida San Martín, a principal da cidade. Nela, passamos pela paróquia Nuestra Senhora de la Merced, fundada em 1898 pelos missionários salesianos. Então fomos ao 3, restaurante Bodegón Fueguino. Super agradável e confortável. Pedimos um abadejo al Roquefort, que é um peixe com queijo, um bombom de calafate e um flan caseiro. Com as bebidas deu 5.680 pesos ou 16 dólares. Se você estiver gostando do vídeo, que tal curtir e se inscrever no canal? Assim o YouTube vai sugerir mais vídeos nesse estilo. 4. Navegação pinguineira. Fomos até o porto turístico de Ushuaia e entramos no barco. Tem uma parte interna e uma externa, que aliás estava bem fria. À medida que a embarcação se afasta da cidade, dá pra vê-la com as montanhas ao fundo. É uma paisagem indescritível. Passamos em frente a ilhas para ver leões marinhos. Eles são muito lindos. Depois, seguimos até o farol Les Éclaireurs, que funciona desde 1920 e ajuda a navegação pelo canal de Beagle. Ele funciona com energia solar e é controlado remotamente. É interessante o passeio porque de um lado é a Argentina e do outro é o Chile. Inclusive, dá para avistar a cidade de Puerto Williams, no Chile, que desde sua emancipação é a verdadeira cidade mais ao sul do mundo. Por fim, chegamos na Isla Martijo, onde vimos uma colônia de pinguins de Magalhães e pinguins reis, que ficam lá entre outubro e abril. Eles são super fofinhos! Nesse passeio em específico não descemos na ilha, apenas avistamos. Durante a volta, o barco começou a mexer pra caramba e muita gente passou mal, inclusive eu. Por isso, por via das dúvidas, acho que vale a pena tomar um remedinho antes de ir. 5. Hard Rock Café. Como é de costume em nossas viagens, fomos jantar no Hard Rock Café. Pegamos um mac and cheese de frango e uma porção de fajitas. A conta foi 7.810 pesos argentinos ou 22 dólares americanos. Dia 2. Para o passeio deste dia, reservamos um serviço de remi da agência Carlitos, em que um motorista nos levou a lugares do Parque Nacional Terra do Fogo. Ele fica disponível com você por 5 horas e leva onde preferir. Pedimos para que ele nos levasse aos lugares mais famosos. O valor do carro foi 26.470 pesos, ou 75 dólares. O contato é por WhatsApp e está na descrição do vídeo. Nossa primeira parada foi o 6, Trem do Fim do Mundo. É o trem mais austral do mundo e um bom passeio para entrar no Parque Nacional Tierra del Fuego. Compramos o ticket só de ida lá mesmo e entramos no trem no próximo horário. Foi 11 mil por pessoa ou 31 dólares. No caminho, podemos ver a paisagem do parque, cheia de montanhas. Originalmente, o trem era usado para transportar os prisioneiros para o presídio do fim do mundo, que mostraremos depois. O trem faz uma parada na estação Macarena. Lá, fizemos uma curta trilha para ver a Cachoeira La Macarena. Retornamos para a estação em si, que é um ponto histórico com algumas construções típicas. Voltamos para o trem e seguimos até o destino final. No outro lado, o motorista estava nos esperando. Seguimos então para conhecer os lugares no 7, Parque Nacional Tierra del Fuego. O motorista nos deixou primeiro na Baía Ensenada Zaratiegui. Além da bela paisagem, tem a agência do Correio Postal do Fim do Mundo, o correio argentino mais ao sul. Depois, fomos ver o Lago Ansigami. Amamos a paisagem e as árvores com folhas de outono. A seguir, fomos ao Paseo Sendero de la Isla. É uma trilha. Não fizemos inteira, fomos até o Mirador
Mirador de la Laguna Verde. Depois voltamos. Então, fomos até a Senda Castoreira. É uma pequena trilha na qual podemos testemunhar um grande problema ambiental na Patagônia, os castores. Eles foram introduzidos no ambiente inadequadamente e estão destruindo as árvores típicas da região, pois se alimentam de suas folhas. Além disso, os castores, que são baita engenheiros, também constroem diques, pois isso cria um ambiente úmido e seguro para eles. Porém, isso altera o fluxo natural das águas e faz com que áreas naturalmente secas fiquem inundadas. Vale a pena ir até o fim da trilha e verá exemplos de todas essas problemáticas. Por fim, fomos até a Baía La Pataia. Lá fica a placa do fim da Rota Nacional 3, que corta o país desde Buenos Aires. Tem também uma passarela para percorrer e ver as paisagens dessa baía absolutamente deslumbrante. Amei as vistas do parque, vale super a pena conhecer. Na volta, pedimos para o motorista nos deixar no 8, Spa Los Cauquenes. Como já estávamos há 2 semanas viajando, estávamos cansados e queríamos relaxar, por isso fomos ao Spa Los Cauquenes. Reservamos com um dia de antecedência pelo WhatsApp deles. Foram 9.000 pesos por pessoa ou $25 por pessoa. Eles te dão uma toalha e um roupão. O spa é luxuoso. Tem uma área interna e uma externa, com vista para o canal de Beagle, com lindas montanhas nevadas. A jacuzzi interna estava uns 40 graus. Assim que liberou uma vaga, fomos para a externa. Tem também um café, uma academia, uma sauna seca e área com chuveiros. Não conseguimos marcar uma massagem. Foi ótimo e revigorante. Pegamos um táxi para a cidade de volta para o centro, onde jantamos no 9, Restaurante El Almacén Ramos Generales. É um restaurante super agradável e bonito que fica em um antiquário. Pedimos um lomo ao vinho, uma taça de vinho e um drink de coco. A conta foi 9.890 pesos ou $28. Há quem pergunte, qual é a melhor época para visitar Ushuaia? Pois qualquer época é boa e terá atividades diferentes para curtir. Faz frio o ano todo. No verão, de novembro a março, terá dias longos, ótimos para fazer trilhas. Porém, é alta temporada e a cidade é mais cheia e cara. No outono, de março a junho, a paisagem se colore. No inverno, de junho a setembro, tem como esquiar no Cerro Castor e curtir a atividade de neve. É a época em que a cidade fica cheia de brasileiros. Na primavera, de outubro a dezembro, as árvores vão ficando verdinhas e ainda há neve em outubro para esquiar. Dia 3. Antes de continuar com as atrações naturais da cidade, nesse dia nós programamos para conhecer a cidade mesmo e o que ela tem a oferecer. 10. CAT. Fomos até o CAT de Ushuaia para conhecê-lo. É um bom lugar para ter informações turísticas atualizadas sobre a cidade. Na frente há o monumento antigo aos pobladores e representa o Monte Olívia transformado em albatroz. Rico em detalhes, conta a história da Terra do Fogo. 11. Passeio de los Artesanos. Próximo ao porto de Ushuaia, há este lugar em que você pode conferir uma feirinha de artesanato. O local é fechado, já que se faz muito frio na cidade. Ótimo para levar uma lembrança do fim do mundo. Fomos seguindo pela orla da cidade até o 12, letreiro de Ushuaia. Mas um ótimo lugar em Ushuaia para tirar aquela foto com o letreiro da cidade e com as lindas montanhas ao fundo. Vale a pena passar lá. 13. Casa de la Mujer. Casa que abriga a Secretaria da Mulher em Ushuaia. É interessante porque é possível subir seu telhado verde, de onde se tem uma vista do canal. 14. Plaza Islas Malvinas. Antes, uma pequena explicação sobre as Malvinas. Trata-se de um arquipélago ultramarino britânico que fica perto da Terra do Fogo. Por terem sido descobertas inicialmente pelos espanhóis, segundo os argentinos, e por estarem próximas de seu território, há um histórico de reivindicação das ilhas pela Argentina, o que levou à Guerra das Malvinas em 1982, justificada por questões de soberania nacional. Os argentinos perderam. Para os fuequinos, as Malvinas deveriam fazer parte da Terra do Fogo. Esta praça tem monumentos em homenagem ao conflito, como, por exemplo, o mural histórico dos heróis das Malvinas, que perderam a vida na guerra. Pela orla de Ushuaia, há várias praças com inúmeros monumentos. Tinha até uma parede de escalada infantil. Nós fizemos escalada e gostamos. Por que não? 15. Passeio de los Antiguos Pobladores. Área histórica de Ushuaia. Lá você tem essa belíssima glorieta e também casas históricas, como a Casa Pena, de 1928, onde há hoje um museu da cidade, e também a antiga Casa Beban, construída por uma família de colonizadores croatas, e hoje é um centro cultural de exposições. Dentro da casa havia um projeto de um grupo de artesãos que estavam trabalhando com tricô em um projeto para colorir a mureta da orla de Ushuaia. 16. Café Bar Banana. Esse foi o nosso almoço. Pedimos uma empanada de carne, uma de cordeiro, uma sopa e uma Fanta. Deu 2.900 pesos ou $8. 17. Museu do Fim do Mundo. O museu tem 2 edifícios em lugares distintos.
a sede fundacional, que estava fechada e de reforma, e a antiga Casa do Governo, que foi a que visitamos. A entrada foi 1.900 pesos ou $5. É um museu pequeno, mas interessante para conhecer mais sobre a história de Ushuaia e da Terra do Fogo, por meio de painéis explicativos e objetos antigos diversos. O prédio também preserva a parte da antiga Casa do Governo. 18. Museu Marítimo do Presídio do Fim do Mundo. Museu localizado no presídio de Ushuaia, que funcionou até 1947. A entrada foi 6.000 pesos por pessoa ou $17. Na estrutura do presídio há diversos museus em cada uma de suas alas. O presídio faz parte da história da cidade, que se estabeleceu devido a essa colônia penal. Os presos de crimes bárbaros eram mandados para lá. Imagino que deveria ser bem difícil fugir de um lugar tão remoto e frio. Lá encontrará alas dedicadas à história do próprio presídio. Cada cela é utilizada para exibir objetos históricos ou painéis, ou bonecos mostrando como eram os presos. Há uma área com pinguins empalhados e ossadas de golfinhos. Há o Museu Marítimo em si, com várias maquetes de navios e informações diversas. Há o Museu de Arte Marítima, com quadros sobre o assunto. Há uma área dedicada aos povos originários que viviam na Terra do Fogo, uma lojinha para trazer lembranças, uma área dedicada à Guerra das Malvinas. Há áreas com exposições itinerantes. Por fim, é possível conhecer uma ala que foi mantida como ela era, para que tenhamos noção de como o presídio foi um dia. Inclusive, a ala nem sequer tem aquecedor. Dá para ter um pouco de noção do que se passava por lá. No centro há este salão principal do presídio. Nele tem banheiro e até uma cafeteria. 19. La Última Vita. Trata-se de uma loja de souvenirs em Ushuaia. Tem muitas opções. Além disso, ela tem ao fundo um jardim temático gratuito, que eu achei super bem feito. Tem pinguins, tem um presidiário, um capitão, uma bomba d'água, vale a pena passar ali. 20. Restaurante Viejo Lobo, um restaurante temático ao estilo de piratas. A ambientação é o grande destaque aqui. Pedimos um prato sortido de mariscos com papas fritas e molho aioli. Com as bebidas, a conta deu 6.810 pesos ou $19. Dia 4. Esse dia foi destinado a fazer a trilha da 21 Laguna Esmeralda. Para chegar nela, nós reservamos apenas um transfer de ida e volta no terminal da Avenida Maipu. Do início da trilha até o fim, ida e volta são 9 km. Seguiríamos por conta própria e teríamos que estar de volta no horário da van. Pelo menos em situações normais não precisa de guia, sendo uma trilha tranquila e bem sinalizada. Dá pra fazer sozinho, mas o dia foi diferente e passamos por alguns apuros. Primeiro porque começou a nevar, o que na verdade era ótimo. Eu queria mesmo ver neve. Porém, isso deixou a trilha cheia de barro e fácil de escorregar a qualquer momento, então precisamos de bastante cuidado. O caminho é bonito, em sua maior parte subindo. Tem algumas passarelas. Chegando perto da laguna, a lama estava muito intensa e cheguei até a atolar o joelho. Quando chegamos na lagoa, a neve começou a acumular e por conta do clima a lagoa não tinha sua cor característica esmeralda. Precisava de sol. Foi aí que a nevasca tomou uma proporção muito maior do que estávamos esperando, a ponto de cobrir quase toda a paisagem. O caminho da volta em vários trechos estava coberto de neve. Parecia outro cenário completamente diferente. Até mesmo as placas indicando o caminho da trilha estavam cobertas de neve. Por isso, começamos a andar em círculos e nos perdemos. Eu notei que andávamos em círculos porque notei nossas pegadas em uma das passarelas. E não tinha mais ninguém passando por ali. E estamos chegando aqui de volta no final da trilha. Sobrevivemos. É um negócio feio. Eventualmente conseguimos chegar no estacionamento, mas já havia passado o horário da van e ela simplesmente foi embora. Não havia mais ninguém lá. Ficamos cerca de meia hora pedindo carona na estrada até uma boa alma parar pra gente. Eles nos levaram de volta para Ushuaia sãos e salvos. Foi uma aventura. No caminho da volta vimos muitos carros fora da pista, pois não estavam esperando uma nevasca tão forte em pleno abril. Ou seja, dá pra ir sozinho, mas pode nevar e tornar tudo bem mais difícil, então todo cuidado é pouco. 22. Restaurante Casimiro Buiguá. Excelente restaurante em Ushuaia. Pegamos um bife de chorizo, um risoto de centoja, uma garrafa de vinho, sobremesa de doce de leite e sorvete. A conta deu 20.462 pesos argentinos ou $57. Dia 5. Neste dia, eu queria ir até o Glaciar Martial.
enquanto que eu queria fazer algo mais leve, como um passeio de barco e uma boa massagem. Então, nos dividimos. Vamos falar sobre os lugares. 23, Glaciar Martial. Peguei um táxi até o Glaciar Martial. No caminho já dava para ver a transição para uma região toda nevada. Lindo demais. Logo na entrada, ao La Cabanha Casa de Té, que é uma casa de chá nas montanhas. Vale a pena passar ali porque a paisagem em meio à neve estava lindíssima. E até um riozinho passando ao fundo. Fui então fazer a trilha. Ela é gratuita. São 6 km ida e volta. E na ida é uma subida, enquanto na volta é uma descida. Não tem erro, pois basta subir. Tinha até criança subindo. Há diversos caminhos para se fazer, tanto numa área mais aberta quanto em uma área de vegetação mais fechada, mas é sempre subindo, em uma trilha íngreme que exige preparação física. Sempre ao olhar para trás eu vi uma paisagem fantástica. No meio do caminho há uma casinha onde ficam os teleféricos, que estavam desativados quando estive lá. Depois, a trilha fica ainda mais íngreme e todo o cuidado necessário por lá. Por fim, chega-se no topo, de onde se tem uma vista absolutamente sensacional de Ushuaia e do canal de Beagle. Na volta ainda fui presenteado com uma deliciosa neve caindo. 24, Isla Bridges. Enquanto isso, eu fiz mais um passeio de barco, dessa vez até a Isla Bridges, que foi 14 mil pesos ou 39 dólares, com a agência Três Marias. Nesse passeio vi novamente os leões marinhos nas ilhas próximas e o farol, como no outro passeio. Mas o diferencial é que descemos na Isla Bridges para caminhar e ver algumas espécies da ilha preservada. Tinha uma mesa com vários itens, crânios, inclusive asas de pinguim para tocar. Depois, passamos por uma ilha diferente com os lobos marinhos brincalhões parecendo focas. Lindinhos demais. A vista da cidade estava bem diferente, porque tinha muita neve ao fundo. 25, Restaurante La Cabanha. Eu voltei da trilha e fomos até o Restaurante La Cabanha, que fica do lado do café, na base do Cerro Martial. Tava bem frio do lado de fora, mas aproveitamos o cenário incrível. Entramos e estava super quentinho. Pedimos uma cazuela e um hot dog. A conta foi 4.800 pesos ou 13 dólares. Sobre nossa hospedagem, nós ficamos na Hosteria Patagônia Jarque. É uma pousada super agradável com uma bela vista da cidade. Tem um café da manhã simples e o quarto bastante confortável e quentinho. Além disso, há um deck para observar a cidade e quando nevou, ele ficou lindo. Olha só! É isso! Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal! Deixe um joinha! Eu sou o Igor. E eu sou a Lilian. Nós somos os viajantes de estação em estação. Veja os nossos outros vídeos no canal. Vai gostar!